Leitura diária da Bíblia, dia 59. Antigo Testamento, Levíticos 4, Levíticos 5 para 1-13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguma pessoa pecar por acidente em algum dos mandamentos do Senhor sobre coisas que não se devem fazer, e agir contra algum deles, se sacerdote ungido pecar segundo o pecado do povo, oferecerá ao Senhor, por seu pecado que houver cometido, um bezerro sem mácula para expiação. E trará o bezerro à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do bezerro, e o degolará diante do Senhor. E o sacerdote ungido tomará do sangue do bezerro, e a trará ao tabernáculo do testemunho. E molhará o sacerdote seu dedo no sangue, e espargirá daquele sangue 7 vezes diante do Senhor, até o véu do santuário. E porá o sacerdote do sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está no tabernáculo do testemunho diante do Senhor. E lançará todo o sangue do bezerro ao pé do altar do holocausto, que está à porta do tabernáculo do testemunho. E tomará do bezerro para a expiação toda a sua gordura, a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará o redenho de sobre o fígado, da maneira que se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote o fará arder sobre o altar do holocausto. E o couro do bezerro, e toda a sua carne, com sua cabeça, e suas pernas, e seus intestinos, e seu excremento, enfim, todo o bezerro tirará fora do acampamento, a um lugar limpo, onde se lançam as cinzas, e o queimará ao fogo sobre a lenha, onde se lançam as cinzas será queimado. E se toda a congregação de Israel houver errado, e o negócio estiver oculto aos olhos do povo, e houverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor em coisas que não se devem fazer, e forem culpados, logo que for entendido o pecado sobre que transgrediram, a congregação oferecerá um bezerro por expiação, e o trarão diante do tabernáculo do testemunho. E os anciãos da congregação porão suas mãos sobre a cabeça do bezerro diante do Senhor, e em presença do Senhor degolarão aquele bezerro. E o sacerdote ungido meterá do sangue do bezerro no tabernáculo do testemunho. E molhará o sacerdote seu dedo no mesmo sangue, e espargirá 7 vezes diante do Senhor até o véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está diante do Senhor no tabernáculo do testemunho, e derramará todo o sangue ao pé do altar do holocausto, que está à porta do tabernáculo do testemunho. E lhe tirará toda a gordura, e a fará arder sobre o altar. E fará daquele bezerro como fez com o bezerro da expiação, o mesmo fará dele. Assim fará o sacerdote expiação por eles, e obterão perdão. E tirará o bezerro fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro bezerro, expiação da congregação. E quando pecar o príncipe, e fizer por acidente algo contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, sobre coisas que não se devem fazer, e pecar, logo que lhe for conhecido seu pecado em que transgrediu, apresentará por sua oferta um bode macho sem defeito. E porá sua mão sobre a cabeça do bode macho, e o degolará no lugar de onde se degola o holocausto diante do Senhor, é expiação. E tomará o sacerdote com seu dedo do sangue da expiação, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará o sangue ao pé do altar do holocausto. E queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim fará o sacerdote por ele a expiação de seu pecado, e terá perdão. E se alguma pessoa comum do povo pecar por acidente, fazendo algo contra algum dos mandamentos do Senhor em coisas que não se devem fazer, e transgredir, logo que lhe for conhecido seu pecado que cometeu, trará por sua oferta uma fêmea das cabras,
uma cabra sem defeito, por seu pecado que haverá cometido, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação, e a degolará no lugar do holocausto. Logo tomará o sacerdote em seu dedo de seu sangue, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o seu sangue ao pé do altar. E lhe tirará toda a sua gordura, da maneira que foi tirada a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a fará arder sobre o altar em cheiro suave ao Senhor. Assim fará o sacerdote expiação por ele, e será perdoado. E se trouxer cordeiro para sua oferta pelo pecado, fêmea sem defeito trará. E porá sua mão sobre a cabeça da expiação, e a degolará por expiação no lugar onde se degola o holocausto. Depois tomará o sacerdote com seu dedo do sangue da expiação, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o sangue ao pé do altar. E lhe tirará toda a sua gordura, como foi tirada a gordura do sacrifício pacífico, e a fará o sacerdote arder no altar sobre a oferta acesa ao Senhor. E lhe fará o sacerdote expiação de seu pecado que haverá cometido, e será perdoado. E quando alguma pessoa pecar, que houver ouvido a voz do que jurou, e ele for testemunha que viu, ou soube, se não o denunciar, ele levará seu pecado. Também a pessoa que houver tocado em qualquer coisa imunda, seja corpo morto de animal selvagem impuro, ou corpo morto de animal doméstico impuro, ou corpo morto de réptil impuro, ainda que não o soubesse, será impura e haverá transgredido. Ou se tocar a homem impuro em qualquer impureza sua de que é impuro, e não o deixar de ver, se depois chega a sabê-lo, será culpável. Também a pessoa que jurar precipitadamente com seus lábios fazer mal ou bem, em quaisquer coisas que o homem profere com juramento, e ele não o conhecer, se depois o entende, será culpado em uma destas coisas. E será que quando pecar em alguma destas coisas, confessará aquilo em que pecou? E para sua expiação trará ao Senhor por seu pecado que cometeu, uma fêmea dos rebanhos, uma cordeira ou uma cabra como oferta de expiação, e o sacerdote fará expiação por ele de seu pecado. E se não lhe alcançar para um cordeiro, trará em expiação por seu pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um para expiação, e o outro para holocausto. E há de trazê-los ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é para expiação, e desunirá sua cabeça de seu pescoço, mas não a separará por completo, e espargirá do sangue da expiação sobre a parede do altar, e o que sobrar do sangue o espremerá ao pé do altar, é expiação. E do outro fará holocausto conforme o rito, e fará por ele o sacerdote expiação de seu pecado que cometeu, e será perdoado. Mas se sua possibilidade não alcançar para 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, o que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de 1 efa de boa farinha por expiação. Não porá sobre ela azeite, nem sobre ela porá incenso, porque é expiação. Ele a trará, pois, ao sacerdote, e o sacerdote tomará dela seu punho cheio, em memória sua, e a fará arder no altar sobre as ofertas acendidas ao Senhor. É expiação. E fará o sacerdote expiação por ele de seu pecado que cometeu em alguma destas coisas, e será perdoado, e o excedente será do sacerdote, como a oferta de alimentos. Novo Testamento. Marque 10:13 da manhã -31. E lhe traziam crianças para que ele as tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que as traziam. Porém Jesus, vendo, indignou-se, e lhe disse: Deixai vir as crianças a mim, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer um que não receber o reino de Deus como criança, em maneira nenhuma nele entrará. Então, tomando-as entre seus braços, e pondo as mãos sobre elas, ele as abençoou. E quando ele saiu para caminhar, um homem correu até ele,
e pondo-se de joelhos diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não serás enganador, honra o teu pai e a tua mãe. Porém ele lhe respondeu: Mestre, tudo isto guardei desde a minha juventude. E olhando Jesus para ele, amou-o, e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me, toma tua cruz. Mas ele, pesaroso desta palavra, foi-se triste, porque tinha muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: Como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. E os discípulos se espantaram destas suas palavras, mas Jesus, voltando a responder, disse-lhes: Filhos, como é difícil aos que confiam em riquezas entrar no reino de Deus. Mais fácil é passar um camelo pelo olho de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se espantavam ainda mais, dizendo uns para os outros: Quem, pois, poderá se salvar? Porém, olhando Jesus para eles, disse: Para os seres humanos, é impossível, mas para Deus, não, porque para Deus tudo é possível. E Pedro começou a lhe dizer: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, agora neste tempo, casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e a vida eterna, no tempo que virá. Porém muitos primeiros serão últimos, e últimos, primeiros. Salmos. Salme 27 para 7-14. Ouve, Senhor, minha voz, quando eu clamo, tem piedade de mim, e responde-me. Ele diz a ti, meu coração, buscai a minha face, eu busco a tua face, Senhor. Não escondas de mim a tua face, nem rejeites a teu servo com ira. Tu tens sido meu socorro, não me deixes, nem me desampares, ó Deus de minha salvação. Porque meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela via correta, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, porque se levantaram contra mim falsas testemunhas, e também ao que sopra violência. Se eu não tivesse crido que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes, certamente já teria perecido. Espera no Senhor, esforça-te, e Ele fortalecerá o teu coração, espera pois ao Senhor. Amado Senhor, celebramos a ressurreição e o túmulo vazio que proclamam tua vitória sobre o pecado e a morte. Ao ouvirmos a grande comissão e a promessa da tua presença, capacita-nos a ir por todo o mundo como testemunhas. Ajuda-nos a fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenaste. Que possamos viver no poder da ressurreição, transformados pelo teu Espírito e comissionados a proclamar as boas novas a toda criatura. Com os corações elevados ao Senhor ressuscitado, dizemos amém.